Olá, eu sou Alexandra Nicolau e hoje o assunto é direto ao ponto. Por que registrar sua marca é essencial? Sua marca é seu maior ativo, mas proteger esse valor vai muito além de um nome bonito ou um logo bem feito. É garantir que reputação, reconhecimento e credibilidade sejam realmente seus. No novo episódio do True Connection Podcast, eu converso com José Carlos Balog, advogado, contador e CEO da Convix, sobre os riscos e oportunidades por trás do registro de marca e por que ele é um passo estratégico para qualquer negócio. A True Brand foi responsável pelo rebranding da Convix e desde então seguimos juntos como agência de marketing da marca, uma parceria construída com propósito, estratégia e resultado. Dá o play e vem entender como proteger o que a sua marca tem de mais valioso, porque aqui a gente fala sobre branding de verdade. José Carlos, antes de mergulharmos no tema, eu gostaria que você se apresentasse para a nossa audiência e contasse um pouco sobre a sua trajetória e carreira até aqui. Bom dia. Inicialmente quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho e compartilhando um pouquinho da minha história, da minha empresa. Eu sou José Carlos, sou formado em contabilidade há praticamente 30 anos, atuo na área jurídica há 15 anos, especialmente na área empresarial e societária, e tenho a Convix Contabilidade, que é a nossa empresa de assessoria, e a Balog Espírito Santo, que trata das questões jurídicas, em especial societária e tributária. Zé Carlos, é muito bom conhecer um pouquinho da sua trajetória, né? E agora vamos direto ao ponto, né? E começar nosso bate-papo, né? Então, que é sobre quando falamos em proteger uma marca, o que isso significa na prática, né? Eu sempre falo que marca ela é mais do que um nome, é identidade, reputação e valor construído ao longo do tempo. Mas, na prática, proteger a marca ainda gera muitas dúvidas. Então, eu quero começar por aí. O que é marca e o que é nome empresarial? Bom, falando um pouquinho de marca e de nome empresarial, é importante a gente fazer essa distinção. Porque o nome empresarial ele nada mais é do que o próprio nome em si de uma empresa. Então, ele guarda uma questão jurídica, de segurança jurídica, para que naquele local, naquela jurisdição, nenhuma outra empresa adote aquele nome, aquela denominação social. Enquanto a marca não. A marca ela difere do nome empresarial, porque a marca, como ela se coloca para o mercado, como que ela se coloca, como que o produto dela, como o serviço vai ser conhecido por um determinado público. Então, nome empresarial ele é uma questão jurídica de denominação de nome de empresa, enquanto marca tem a ver com a identidade visual daquela empresa, daquele produto que aquela empresa produz. Eu falo que existe um mito, né, de que apenas grandes empresas precisam registrar marca e precisam também fazer um trabalho de marca, né? Como você acha que isso afeta também essa questão de, principalmente, startups, né, que hoje a gente vê muitas empresas abrindo aí, lançando nomes, criando marcas, identidade visual, né? Então, como você acha que isso afeta também startups, autônomos e pequenos negócios, sabe? Essa questão de só as grandes empresas precisam registrar marcas. Essas startups, esses autônomos e esses pequenos negócios, também é importante isso? É fundamental que elas tenham o registro da marca, porque na medida em que elas têm a identidade visual preservada por uma empresa que de fato adote, que trabalha aquela identidade daquela empresa, é como ela vai se colocar no mercado, como que ela vai evitar a concorrência desleal em razão do mercado que ela atua. Então o registro da marca, assim como o nome empresarial, que é muito importante, eles ajudam a concorrência, a alavancar a marca, a melhorar as margens, se colocar no mercado. A marca hoje ela é um ativo de uma sociedade. Ela tem um valor de grande importância. Qualquer valuation hoje de uma startup, do investimento que vai ser feito, uma das primeiras coisas que se faz é analisar como é que aquela marca está posicionada no mercado. E para que ela esteja muito bem no mercado, ela tem que nascer do registro. Um registro bem feito, uma assessoria bem feita, faz com que essas startups, essas pequenas empresas, ganhem volume e relevância no mercado. Nossa, e falo, né, que nem todo mundo, eu falo que quando às vezes procuram o nosso escritório, eu acho que simplesmente vou fazer uma identidade visual, vou criar uma marca e não se preocupa com o que vem depois, né? Sem a segurança jurídica, sem essas questões que envolvem o mercado, o seu negócio ele não alavanca. Você percebe muitas vezes que o pequeno
empreendedor, ele não se preocupa, ele tá preso no dia a dia dele de pagar conta, de buscar cliente, e ele não se vê que a questão jurídica de fortalecimento do negócio dele, porque a marca é negócio, ela vale, ela tem um valor. As grandes marcas, as pequenas marcas, todas elas têm valor. Automação hoje, setor de automação, marcas, todas elas têm. Então, se você não tem o registro, se você não tem uma adequada assessoria, você não consegue dar valor ao seu negócio. Você tem um case, assim, ou um caso, né, que você acha que aconteceu, que a falta de registro, ela trouxe grandes prejuízos para algum negócio? Teve. Nós tivemos no nosso escritório jurídico um caso de uma empresa que nos procurou do setor de panificação, em que ela tinha um concorrente no mercado, né, que utilizava marcas muito parecidas, né, os produtos muito parecidos, e de fato era um problema no mercado, né, era a grafia, as cores, até a forma de se colocar no mercado eram muito parecidas. E ele nos procurou, nós acabamos notificando no primeiro momento essa empresa concorrente, eles deram uma devolutiva no sentido de dizer que nome empresarial estava preservado, né, porque eles tinham um nome empresarial de fato registrado no outro estado, e havia uma colidência, porque o registro era dessa empresa que nos procurou. E por fim, essa questão ela acabou sendo judicializada, essa empresa que era concorrente desleal, ela foi condenada, tá? Ela teve que tirar, modificar, quer dizer, o maior prejuízo talvez não tenha nem sido financeiro, a concorrência desleal, foi ela ter que mudar toda a identidade dela, que ela já se apresentava ao mercado. Então, assim, você veja que um cuidado inicial que não foi feito desmontou uma empresa. Teve que remontar tudo, ela foi condenada, teve que pagar danos, teve sucumbência de advogados, mas enfim, o pior dano foi mudar tudo, porque mudou toda a identidade, toda a apresentação e praticamente começou uma empresa do zero. E aí a empresa ela já está posicionada, ela já tem seus clientes, todo mundo conhece o nome, como que eu falo, como que eu converso. Como é que eu mudo isso? E eu não ter feito um passo atrás, ter registrado a marca, ela acaba tendo que começar do zero. Então, é o que você falou, o prejuízo financeiro foi muito maior do que a questão, de fato, ali colocada juridicamente. O bem maior dela era a marca, era ela no mercado, o posicionamento dela no mercado. E ela teve que rever todo esse posicionamento em razão de um registro que lá, né, anos antes, ela deveria ter adotado as medidas. Ela entendeu que ela cresceu, começou como uma startup, uma empresa muito pequena, ela cresceu. E aí não se deu conta que no mercado já havia outras empresas com nomes similares que tinham registro, que adotaram todas as medidas enquanto ela não. E aí, de fato, ela teve que se reposicionar e está no mercado hoje, mas foi um problema. Mas o investimento dela foi muito maior. Você sabe que quando a gente conversa isso no escritório, a gente recomenda, né? Sim. Mas muitos dos pequenos, dos médios, das startups, eles falam, não vou fazer isso porque eu não tenho risco nenhum. Não é bem verdade. E também havia um outro mito, não só a questão de não haver risco, havia um mito, né, existe até de certa forma hoje, que o registro de uma marca é caro. Não, o registro de uma marca não é caro. Basta ter uma boa assessoria jurídica e contábil. Os registros hoje, todos eles logicamente são feitos junto ao INPI, que é o Instituto de Registro de Marcas e Propriedades, e esses registros, esses valores de INPI hoje são muito pequenos em razão do que já foram. Então hoje a questão ela é muito tranquila, o registro, desde que você tenha uma boa assessoria, que te classifique na classe correta, porque o registro ele tem algumas características, qual a classe e tal, mas assim, desde que você tenha uma assessoria adequada, um foco, um objeto de fato, não pode ser genérico, específico, o produto não pode, eu não posso ter um registro genérico, tem que ser específico, naquilo que eu vou atuar. Então assim, é fundamental, não é caro, esse mito não existe, e se você crescer, terá problema, porque você não dará valor ao seu negócio. Marca é valor. Sim. É isso. Sim. E, assim, isso até já entrando no que você falou, né, o processo de registro, né, a gente fala assim que o registro, ele é muitas vezes visto como burocrático, complexo e até inacessível, né, mas ele tem etapas, prazos e cuidados, né, que fazem toda a diferença. Então, eu queria te ouvir um pouco assim, como que funciona, na prática, esse processo de registro no INPE? Eu te diria o seguinte, que na prática, desde que você tem um brand, tem um produto, uma identidade desenvolvida, pronta, um jurídico alinhado, com questão societária,
Os registros são muito simples junto à NPI. O objeto designado, o seu produto alinhado com o seu design, a sua identidade alinhada ao seu produto, os registros de NPI hoje são muito tranquilos, não existe esse mito. Existe sim a necessidade de uma boa assessoria, de uma boa empresa de marketing que te possibilite as ideias, que te traga segurança jurídica, que faça as consultas prévias, veja no mercado como é que está posicionada a marca, se existem marcas similares, se não existem, se na categoria de produto aquilo está adequado. Então, a assessoria bem feita, marketing jurídico, o registro é o menor problema. Não é essa coisa da burocracia. Não é o problema é você ser mal assessorado. A burocracia, ela tem fases, até porque você tem que abrir prazo para impugnação se o mercado se sentir prejudicado porque aquela marca já tem um proprietário, já tem alguma empresa que utiliza. Você tem prazos regulamentares, porque são prazos de autodefesa do próprio mercado, mas não que seja uma questão complexa como já foi. Hoje é muito tranquilo. Entendi. Então, assessoria e um bom marketing, registrar a marca e ir para o mercado. E assim, porque até agora eu tô curiosa, uma coisa assim, porque tem erros comuns, né? Então, por exemplo, porque muitas empresas não querem contratar uma assessoria. Não. Porque acham que é uma despesa, é um investimento, então acabam indo pelo caminho mais fácil. Ao invés de eu contratar uma assessoria, eu vou direto. Então, assim, qual que é o erro mais comum quando uma empresa vai por esse caminho, não contrata uma assessoria? Os registros que não são específicos. E não há um prévio levantamento do que o mercado já atua, dos registros que já existem. A segurança jurídica da marca, como que vai se... Até você invade até questões contábeis, porque você vai falar para quantificar quanto vale aquela marca, mas o erro mais comum em geral é a não identificação da classe correta. Então você tem N classes de produtos, N classes de serviços. Uma classificação errada já invalidou seu registro. Então, aí entra o quê? Entra o marketing, entra o jurídico, para que possibilite, olha, nós temos isso, o mercado é isso aqui. Como é que vamos nos posicionar? O mercado utiliza essa linguagem, nós vamos por esse caminho, nós vamos por outro caminho. Então, a decisão, a assessoria é fundamental. E aí sim, o erro mais comum é o pedido, eu vou de forma autônoma, entro num site, faço o requerimento e acho que aquilo vai acontecer. Não vai acontecer. Vai ser indeferido, alguém vai... Tem várias empresas, tem empresas especializadas que ficam o tempo todo monitorando os pedidos e encaminhando para outras empresas. Olha, fulano de tal está entrando com o registro tal, você já tem esse registro? Vamos impugnar? Então, assim, a assessoria é fundamental. Caso contrário, não acontece. É simples, mas tem que ser pessoas que entendam daquilo. E por exemplo, eu fui, né, a empresa ela foi, não procurou assessoria, foi, registrou a marca, igual aconteceu, né, com esse exemplo de panificação que ela deixou de fazer, né? De um lado um deixou de fazer e o outro fez. E aí deu a colidência num dado momento no mercado, percebeu-se que duas empresas atuavam com o mesmo nome no mesmo segmento. Uma com registro, outra sem. Quem tem a razão? E aí o judiciário determinou que quem tinha o registro no NPI, quem correu os prazos, quem abriu impugnação para o mercado, quem fez todo o registro, quem entregou as marcas, as cores, toda a documentação era o nosso cliente. À época nós poderíamos estar do lado contrário, mas nesse caso a gente estava no cliente que detinha a marca. E pode acontecer, por exemplo, até aquela marca chegou antes, teve uma marca que chegou antes e não fez o processo correto. A outra marca chegou com o mesmo nome, chegou depois, só que se ela fez... Isso é muito comum. Por isso os prazos de registro de impugnação. Aí você tem os prazos, olha, foi requerido, olha, eu já tenho o nome tal, você só tem o nome empresarial. Você vai adotar alguma medida para preservar o seu nome em razão deste que está chegando agora? Não tomei medida nenhuma. Passou-se o tempo, homologou o pedido, não há o que fazer. A empresa adotou as medidas corretas, a outra não. E aí isso é uma questão judicial. Enquanto se você tem tudo adequado, dá valor à sua marca, contabiliza o que você investiu na sua marca, isso tem um valor de mercado, isso tem um valor no ativo da sociedade. Tem empresas que valem mais pela marca do que pelo que de fato ela faz. Isso é muito comum. É possível, por exemplo, uma marca ela ser negada? Sim. Se ela for genérica, se ela tiver já um proprietário no mercado que atue no segmento. Por N motivos ela pode ser por um pedido errado, numa categoria errada, numa classe errada.
Se ela for prejudicial ao mercado, um produto que não pode estar no mercado, muitas vezes produtos ilícitos, produtos, assim, a marca, ela é um ativo, ela como um todo ela é analisada. Então, assim, o deferimento, que é o pedido, né, aceitar o pedido, ela decorre de uma série de circunstâncias. Por isso que o prazo é fundamental para que se abra a possibilidade de um terceiro impugnar aquele registro. Então, assim, por várias, não é que você não pode entrar com um recurso, ó, indeferir o meu pedido. Acabou? Não, não acabou. Eu tenho 60 dias para impugnar. Olha, eu entendo dessa forma, está sendo impugnado, mas olha, uma reanálise cabe no seguinte sentido. Aí você vai dizer por que cabe uma reanálise. Mas que pode ser negado? Pode. 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 Assim, e aí até já entra numa outra coisa, né? Então, assim, como que a escolha de nome, de identidade, ela acaba impactando na aprovação de um registro, ou isso não acontece? Não, ela não acontece, ela de certa forma ela até acontece, mas ela não pode ser contraditória ao objeto. Depois você cria um produto e o objeto que você está pretendendo, ele é completamente diverso daquela categoria ou daquela classe que você está pedindo. Você pede um determinado serviço e você vai lá num outro serviço e tenta o registro lá para poder colocar um nome no mercado que já existe, por exemplo. O INPI ele vai analisar todas as circunstâncias e vai indeferir e vai dizer por que ele está indeferindo. Mas ele precisa necessariamente estar alinhado ao objeto da empresa, alinhado aos produtos, os serviços que essa empresa desenvolve. Você acha que é importante, por exemplo, uma empresa, mesmo pequena, antes dela pensar em procurar um escritório de marca, né, um escritório que trabalha com branding, por exemplo, ela trazer para uma assessoria, para uma assessoria no formato que é a Convix, no formato de vocês, para fazer essa consulta prévia, falar assim, olha, eu tenho esse pool de nomes, pensei nisso, né? Então, antes de eu chegar num escritório de marca, você acha que vale a pena? Não, isso é fundamental, essa medida ela é fundamental nos dias de hoje. Primeira coisa que qualquer empreendedor tem que pensar é o nome da sua empresa, é a marca da sua empresa. E aí ela precisa ter um bom escritório contábil jurídico, uma boa empresa de marketing que possa, em conjunto, formar aquela marca e desenvolver esse projeto jurídico. Uhum. O jurídico só vai acontecer também de forma correta se o brand estiver do lado. Aconteceu aqui, andou, está perfeito, os registros, vamos partir por aqui. Tem um tempo de maturação, mas sem os dois andarem compartilhando informações, nada acontece. Sabe o que eu vejo muito, Zé Carlos? Eu vejo muitos escritórios que acabam procurando, e já fiz trabalho assim, tá? Falando o seguinte, eu vou usar o meu nome, mas hoje os nomes, eu vou usar o meu nome e uma assinatura. Assim, como branding, a gente não recomenda muito, mas acreditam que se eu estou usando o meu nome não tem nenhuma implicação jurídica. E aí? Tem muita, porque na verdade quando você abre mão de você ter uma denominação jurídica, é o ônus e bônus, né? O ônus, ele recai diretamente à responsabilidade de qualquer coisa, seja uma responsabilidade tributária, seja uma responsabilidade civil, ela recai na pessoa física que se propôs a se colocar nessa situação. Então o bônus, legal, eu estou ok, eu estou no mercado, sou bem visto, me conhece. Agora, por outro lado, se houver uma reclamação trabalhista, se eu tiver um problema bancário, se eu tiver uma questão qualquer, é diretamente no meu CPF. Porque você se colocou nessa condição. Sendo que hoje você tem N instrumentos jurídicos que possibilitam você ter o seu destaque, uma boa empresa de marketing, mas o jurídico precisa andar aqui. Caso contrário, terá problema lá na frente. O podcast ele tem esse propósito, né, de trazer essas questões que muita gente acha que hoje eu posso falar com qualquer escritório de marketing, com qualquer empresa de branding e vou fazendo sem esse respaldo de uma assessoria como a de vocês, né? Assim, você acabou mostrando pra gente que todo esse processo, né, ele exige cuidado e principalmente estratégia. Eu penso que o que você está apontando pra gente é muita estratégia, né? Mas e quando a marca não está registrada, né, a gente acabou falando dos riscos reais e dos impactos estratégicos, né, para o futuro de uma empresa. E aí, você falou, né, quando uma empresa ela pede a sua marca, ela pede muito mais que um nome. Ela pede reconhecimento, ela vai perder confiança
e até o valor de mercado, né? Então eu queria aprofundar um pouquinho nesse ponto aí com você, né? Quais os riscos de usar uma marca sem registro? O principal deles é estar sob uma legislação que trata da concorrência desleal, né? Então, quando você está utilizando uma marca que não tem registro, muitas das vezes um terceiro está utilizando, você está ocupando no espaço, no mercado, um espaço né, de que você não deveria ocupar. E isso é a concorrência desleal. Tem um valor, né, como a marca tem um valor de ativo na venda, na compra de uma sociedade, atuar sem os devidos registros é como atuar sem ter habilitação. Um advogado querer exercer a atividade de advogado e simplesmente não ter o AB, não ter o CRC para ser contador. Então, quando você vai ao mercado com um produto, com a sua marca, você se posiciona e você não tem os registros, você está se colocando numa situação de problema de minimizar o seu negócio, porque você está atuando sem os devidos registros. Se não houvesse a necessidade, não teria o órgão regulador, porque isso regula o mercado, regula a concorrência desleal. Não é correto você que adotou todas as medidas, investiu na sua marca, projetou sua marca, fez o registro, nem o terceiro praticamente copia o que você fez e vai para o mercado. Utiliza a rede social, utiliza todos os meios e vai embora. Não, o mercado regula, a legislação regula isso. Não é assim que funciona. Então, a dificuldade e o risco total reside exatamente aí. E como é que se calcula um dano de concorrência desleal? Só efetivamente enfrentando o negócio. Quanto aquela sociedade fatura? Quanto ela retirou do mercado? Então, assim, são questões nos tribunais? Muitas vezes são, mas perceba o risco que você se coloca. Quero comprar uma startup. Quanto vale sua marca? Não tenho registro. Você não tem registro? Quanto vale sua carteira? Quanto vale sua marca? Não tem preço. Então, perceba que vai além de se colocar apenas no mercado. E os danos, tem o ônus e o bônus, né? Num trabalho bem feito. Primeiro que tem a questão pode ter a questão de nome comum, de colidência. A segunda, de eu não conseguir mensurar quanto vale o meu negócio. Você não sabe? Porque muito acontece, Zé Carlos, das pessoas falarem assim, um trabalho de marca, você nunca mensura o valor de uma marca. A gente escuta muito isso, né? Quanto vale a marca Coca-Cola? Né? Quanto vale tô dando, assim, a gente fala dando esses exemplos, né? Mas quanto vale isso? Não se sabe, fazendo um trabalho de marca, quanto isso vale. Mas se ela tem um registro... Se ela tem uma relevância, se ela adquiriu um segmento, um mercado, uma fatia de mercado, e aquele nome, ele é conhecido, o valor dele é difícil de mensurar. Mas chega-se a ter uma métrica, carteira de clientes, quantidade de faturamento, como é que ela se projetou, como é que é o crescimento dessa sociedade com essa marca, utilizando daquela marca. Então isso é quantificado. Além de ser um risco para quem não adota, para quem adota as medidas corretas, aquela relevância, a marca vai ganhando relevância. Eu, por exemplo, tenho um cliente nosso do setor de automação, de frente de caixa num determinado segmento, que tem um grupo muito grande querendo comprar. Uma das dificuldades foi não ter o registro de alguns produtos dentro daquela marca. Ela é uma empresa de automação que tem diversos produtos. Alguns produtos não têm registro. Já diminuiu o valor do negócio. Uma parte dos seus produtos, dos seus serviços que tem registro, que correu tudo direitinho, está tudo ok, já está validado. Agora, tem alguns produtos que não têm validação. O valor do negócio não é que não vai sair, mas vai sair por um valor inferior ao que o cliente quer. Por quê? Porque não adotou as medidas. Fez meia dúzia de produtos, a outra meia dúzia não fez. Então, o negócio dele caiu o preço, caiu a relevância. E o mais interessante é que esse tipo de informação hoje, que você está trazendo aqui, isso não chega no mercado. É muito especializado, né, Alexandre? É só o setor que, de fato, vive isso, o mundo jurídico, empresarial, societário, que vive isso. As próprias empresas de registro de marca são poucas, mas atuam diretamente até com registro de empresas no exterior. Hoje a marca, você não registra só no Brasil, você vai atuar. Hoje o mercado é aberto. Então, propriedade intelectual são diversas questões. Então, é muito relevante. E você falou, eu vou lá, eu abro a minha marca no Instagram, eu abro a minha marca no LinkedIn, vou embora. Eu vou embora. E cresço, né? Fico uma empresa ótima, o mercado vem me procurar, quanto vale a sua marca? O que você tem? Como é que você protegeu? Mas lá no Rio Grande do Sul tem alguém que atua com a mesma marca. E aí?
Quanto vale a minha, quanto vale a dele? O que você tem? Qual é a sua carteira? Onde você... Então, assim, se você não adota as medidas, fica muito difícil. E aí eu vou uma pergunta, acho que nem estava aqui, mas por que você acha que... eu sou uma curiosa, né? Por que você acha que as pessoas não colocam esse tipo de informação da importância do registro da marca no mercado? Existia uma vedação por muito tempo dos advogados fazendo propaganda, se colocarem no mercado. Então, isso já é um problema. Então, você precisa ter um acesso a um advogado. Por outro lado, os contadores que também poderiam apoiar, por muito tempo, e hoje um pouquinho, já estão recuperando um pouquinho, eles não eram valorizados. A contabilidade sempre foi, no Brasil, mais ou menos pensando no seguinte, olha, é enviar guia, não existia a figura do consultor. Então você tinha um advogado que poderia vir ao mercado transmitir esse pensamento, você tinha os contadores que eram colocados ali num cantinho como um prestador, coisa menor, então não se chegava. E por outro lado, as empresas de marketing eram as grandes. Então você perceba o distanciamento, o jurídico estava longe, a contabilidade pequenininho ali, não podia falar quase nada, porque cobrava, queria atender um monte de gente, cobrava pouquinho. O marketing só atuava para os grandes, ninguém no mercado tem conhecimento disso, muito pouca gente, só quem de fato procura, estuda. Hoje você tem o Sebrae, que é uma linha de apoio, o Sebrae é muito importante. O Sebrae coloca o pequeno investidor, a pessoa que cria as startups, o microempreendedor, então ele apoia muito nesse sentido. O próprio Sebrae era distante, e hoje não, hoje essas informações estão mais claras, hoje você tem rede social, hoje os advogados estão mais próximos, hoje pode falar um pouco mais, né? Não tem tanta vedação, desde que você não coloque uma questão comercial no que você está colocando, mas pode transmitir seu pensamento. E as contabilidades com assessoria hoje estão melhorando, com a tecnologia, então hoje vem melhorando muito, então fica mais fácil colocar isso. Entendi. Por isso que também era uma dificuldade nossa com o mercado. Entendi. Hoje, então, as assessorias, né? As consultorias, hoje elas querem levar esse tipo de informação para o mercado. Porque isso volta. Quando eu não levo essa informação para o meu cliente, daqui a um ano, se ele for cobrado, se ele for notificado, ele volta aqui. Vira um problema para você. Vira um problema para nós. Então, ou você, por isso que aí você diferencia as boas consultorias das que estão aí no mercado, muitos que estão aí no mercado. Porque você tem que levar isso de pronto. Olha, deu um problema aqui, nós vamos fazer isso. Como é que você vai desenvolver seu produto? Quais são as marcas? Como é que você pensa em se colocar no mercado? Eu quero me colocar da seguinte forma. Você tem que levar isso de forma muito clara. Caso contrário, o problema volta. Porque hoje é muito rápido. É muito empreendedor, não tinha essa quantidade de empresas que tem no Brasil hoje. De 10 anos para cá, isso explodiu de empresas. De micro e pequenas empresas. A pessoa sai do trabalho, cria uma empresa, cria um projeto. Ele não volta para o mercado CLT, ele cria um projeto. Cria um projeto, cria uma marca e vai para o mercado. Sim. E aí começa. E sem assessoria, muitas vezes sem dinheiro, e vai para o mercado. E sem nenhum respaldo. E aí começa a concorrência. Um monte de empresas com nome parecido, com o mesmo produto, e as empresas estão consolidadas. Por quê? A informação não chegou? Não chegou. A informação não chegou. Eu tenho todos esses riscos que a gente está falando aqui, né? Eu tenho todos esses meses de investimento, de ser burocrático, de problema. Eu só tenho como começar. Então, por que eu vou procurar uma assessoria especializada nisso? Porque até uma assessoria é um valor assim, assim fora da realidade. E eles não sabem também, o mercado não sabe onde estão essas assessorias específicas para dar esse suporte. O pequeno empreendedor, ele cria um blog, ele cria um YouTube e vai para o mercado, coloca os vídeos dele e pensa que ali tem uma empresa, cria um CNPJ na cabeça dele, cria um CNPJ e vai embora. Aí, num dado momento, ele cresce. A lei da vida é você melhorar. Então, ele cresce, num dado momento, e aí ele se vê perdido. Olha, eu fui notificado, aconteceu isso, como é que eu faço? Eu quero fazer esse registro. Olha, esse registro já existe, como é que eu faço? Eu encontrei uma empresa igual à minha, então igual à sua. Por vezes acontece, quantas vezes já aconteceu isso? Tem o mesmo nome, o que eu faço? Quero tirar ele do mercado. Não é assim, vamos entender do que você está falando. Do que você está falando. Porque muitas vezes, eu quero tirar, faz a mesma coisa que eu. Mas e aí? Está com o mesmo nome, está no mesmo segmento, mas e aí? Mas eu registrei primeiro, mas você adotou as medidas? O que você tem? O que ele tem? Vamos analisar. Então, assim, é fundamental que exista esse entendimento. Esse entendimento. Eu falo que cada vez mais agora, quando chegar no escritório, a primeira pergunta é, você já fez o passo antes, né? Sim. Eu acho que a gente até falou, né, um pouquinho da proteção de marca, né?
Uma outra coisa, como que essa questão de proteção da marca, né? Acho que a gente falou um pouquinho, mas ela se relaciona com a construção de reputação e valorização do negócio no longo prazo. É fundamental, né, Alexandre? Sem uma marca bem construída, consolidada, ela não perpetua o negócio, né? Ela não dá valor ao seu negócio. A questão de fundo, que eu entendo de maior relevância, é o quanto você valoriza o seu negócio, o quanto você quer dar de importância ao seu negócio. Na medida que você tem a marca, que você se projeta, que o seu produto está no mercado, que ele está registrado, que ele não sofre concorrência desleal, e se ele sofrer, você tem as medidas, os mecanismos de afastar, você valoriza o seu produto, a sua empresa. Elas não são... Então, assim, o que se busca é valorizar a marca para faturar mais. No momento que eu tenho uma maior exposição, que eu estou consolidado, eu vou ter um faturamento maior e vou ter uma rentabilidade maior. E se eu não faço todo esse trabalho, eu chego lá na frente, se acontece um problema de colidiu, enfim, eu perco toda a reputação que eu construí. Foi o que aconteceu com esse cliente que nós atendemos, que atuavam os dois há muito tempo no segmento e, num dado momento, um teve que reconstruir a sua marca como um todo, como uma empresa pronta. Isso custa, isso são pessoas, é investimento em tudo, em todos os setores. Construir tudo aquilo que você tem no mercado, hoje eu não tenho mais essa marca, eu tenho aquela. Eu já sou reconhecido por uma determinada marca, não, vem daquela empresa. Então você mudar isso é um custo muito grande. E custo de reputação, né? Que é muito... Quantas empresas vão embora pela reputação? Pela reputação. Pela reputação. Por qualquer coisa no mercado, aquela empresa já... E hoje tem acontecido muito isso. Muito isso. E a gente já viu, né, no passado, grandes empresas que tinham marcas internacionais por um problema muitas vezes pontual, perder toda a sua reputação e nunca mais recuperar. E ter que adotar outro nome, só que esse nome nunca mais vai ser forte como aquela marca do passado, né? Zé Carlos, eu acho que assim, depois da gente entender, né, um pouquinho desses riscos, desses impactos, né, eu acho que muitos ouvintes aqui, eles ficam pensando, né, por onde que eu começo? Por onde começar? Por um bom escritório contábil. A partir dali, de um bom escritório contábil, ele vai muitas vezes te colocar num bom escritório com a parte jurídica, com um bom escritório de brand, de marketing, que possa auxiliar e construir essa marca e construir juridicamente, né? Porque a marca, ela também é um elemento jurídico, ela é um ativo da sociedade. No momento que você tem um apoio desses profissionais, certamente você vai muito longe no mercado. E assim, que dica que você daria, né, você falou, né, no escritório contábil, do jurídico, né? Então assim, eu quero me proteger desde o início mesmo, né? Então assim, primeiro ponto é a minha assessoria. Assessoria com uma boa pesquisa de mercado. A partir daí você começa a desenvolver seu projeto. E a assessoria, ela faz tudo isso? Faz todo o trabalho. Ela faz toda a análise de mercado, de viabilidade. Ela vai te dizer exatamente, olha, esse nome, essa marca, esse produto é da seguinte forma. Com certeza ela vai poder te auxiliar muito. Muito. E os canais hoje também, muitas vezes, o pequeno empreendedor, por vezes não tem os recursos disponíveis, o Sebrae está aí. O Sebrae tem excelentes profissionais. Nós temos aqui no escritório parceria com o Sebrae, muitas vezes assim, pequenas empresas, muitas vezes empresas que até os procuram, que já não está no portfólio deles, eles nos encaminham. O Sebrae tem um trabalho maravilhoso. Ele é gratuito. Muitos dos trabalhos do Sebrae são gratuitos. Ele não vai te dar o brand, mas ele vai te dar a questão jurídica. Procure uma boa empresa de marketing, aliada, ela vai te falar sobre produto, como é que você faz os registros, quanto custa, quanto tempo demanda, ele te apoia nisso tudo. E aliado aos escritórios, os escritórios de contabilidade, com certeza você vai ter um bom êxito e vai atuar de forma regular com a sua empresa e sem maiores riscos. E para as marcas, por exemplo, que já estão, né, já tem uma marca que já está no mercado, mas também é importante. Não, sem dúvida, tudo é tempo, faça o registro, corra, procure um bom escritório, entenda como é que estão os seus registros. Muitas vezes os registros, eles têm data, eles têm prazo. Se os prazos estão sendo respeitados, tem prazos de 10 anos, determinadas categorias você tem algumas particularidades ali que você precisa entender e acompanhar. Não basta fazer um registro no INPI lá, pagar uma taxinha, achar que você tá tudo certo. Não é assim que funciona. Então assim, aliado, está no mercado, tem o registro, ok, acompanhe. Não tem, procure uma assessoria. Procure uma empresa de marketing, procure um departamento jurídico, contábil, que vai te auxiliar e vai te trazer segurança.
E aí, assim, acho que, né, existe uma diferença, né, no cuidado. E como vocês são uma assessoria que atende diferentes setores, né? Sim. Vocês atendem saúde, tecnologia. Então, assim, existe diferença no cuidado para diferentes setores ou não? Não, te diria que não. Realmente cada um tem uma característica, mas a característica principal é a sua atividade e o seu produto. Então, assim, e a sua identidade. Então, todos os segmentos necessitam de maior cuidado, outros nem tanto com menor cuidado, mas todos necessitam do cuidado e da marca estar registrada. Então, independentemente do setor que ela atua. Tem alguns, logicamente, você pega tecnologia, que já tudo se registra em tecnologia, porque a guerra tecnológica está aí, as grandes empresas comprando todas as pequenas, mas assim, todos necessitam de um bom registro. Para a gente fechar esse nosso papo, tem algum recado, alguma mensagem final que você quer deixar para a nossa audiência, pensando em todas essas orientações que você trouxe aqui para a gente? Eu acho que, assim, Alexandre, acho que como um recado final é ter um bom profissional ao seu lado. Ele vai te levar, assim, nem todo mundo tem o conhecimento de como se faz um registro, quais são as características que precisam ser preservadas. Tem um bom profissional da área contábil, um bom profissional da área de marketing, que ele vai te auxiliar, ele vai te sugerir os registros, a forma de se fazer esses registros. O fundamental, tenha uma boa assessoria. Uhum. E não conseguindo ter uma boa assessoria, procure o Sebrae, que ele vai poder auxiliar muitas empresas, e quando essas empresas se tornam sólidas, elas voltam para o mercado, para trabalhar com as assessorias. Porque o problema é não fazer nada, é começar errado e continuar errado. Não tem condições, dá um passo atrás, procura o Sebrae, se informa, eu posso ter um marketing, eu posso ter um brand, eu posso ter uma contabilidade. Procure os bons profissionais. Nós temos aqui a Convix, tem diversas empresas no mercado que podem auxiliar. Perfeito. Zé Carlos, assim, eu quero te agradecer muito por compartilhar toda essa experiência, né? Porque esse conhecimento com a gente, com o nosso podcast, para mim, que trabalho com marca, que trabalho com marketing, ficou muito mais claro a importância. E eu, assim, cada vez mais eu quero levar isso para as pessoas. Eu acho que essa é a nossa missão, nossa função para quem trabalha com o que eu trabalho, que é marca, com vocês, né, com assessoria contábil, com a questão do direito, né, do jurídico por trás, da gente levar informação para o mercado. Eu falo que cada vez o que gera valor é a gente levar esse tipo de conteúdo, levar essa informação, né? E eu acho que é isso, hoje nosso bate-papo, né, e para vocês, né, que nos acompanham, né, se gostou desse episódio, compartilha com alguém que precisa ouvir esse conteúdo sobre marca, sobre registro, é muito importante, né? E se quiser levar o branding da sua empresa para outro nível, acompanha a True Brand, acompanha a Convix no Instagram, no YouTube e no Spotify. Até o nosso próximo episódio.